Fala rapaziada, Robert Nara mais uma vez e manos, esse vídeo vai ser brabo, sabe por quê? A gente vai fazer aqui uma batalha de Final MVP, então assim, só tem jogador do mais alto nível aqui e a gente vai tentar entrar em consenso de quem foi o grande Final MVP desses últimos 20 anos, né? Não tá todo mundo aí, a gente escolheu, né, alguns, mas são 16, isso, são 16 e... Vamos ver como é que vai ser. Buras, está animado? Você já imagina quem vai ganhar? Pô, tô animado. Imaginar quem vai ganhar, eu não imagino, porque, meu, tem cada cara aí que jogou muito, que é brincadeira, né? E Mas a gente vai você? tentar ser o mais justo. Você falar que não imagina, a sua cabeça deve estar assim, maquinando do jeito que você é, um monstro das estatísticas. Mas, James, você tá igual ao Buras ou você sabe quem que você acha que Cara, vai final? então, tem um nome que vai ali na. Porque a gente tem caras aqui que ganharam 4 vezes, 2 vezes, então eles têm mais chances. Mas eu não sei, tem tanta gente aí que teve finais incríveis, né? Que pode É. desbancar isso. Eu só quero saber quando tiver na final a gente votar lá. Eu tô animado, bora. E antes de começar, a gente só teve uma coisa aqui que, pô, como o James falou, o LeBron ganhou 4 vezes, Durant ganhou 2, Kobe ganhou 2. Então, tipo assim, a gente botou eles pra se enfrentarem de cara, porque senão ia ter, sei lá, LeBron e LeBron numa final ou numa semifinal, Durant e Durant numa semifinal, ia ficar sem graça, né? E começando já nisso, eu falei aqui no backstage que o Cara Show foi um covarde, porque ele botou de cara o primeiro confronto o LeBron de 2020 contra o LeBron de 2016, cara. Que é os dois melhores LeBron. Tipo, não tem os dois melhores Final MVP. E aí eu, tipo, ai, cara, é muito triste pra mim ter que escolher um, cara. Eu não sei. Começa Ah, é. vocês, por favor, pelo amor de Deus. Bom, eu começando assim, pra mim, por mais que o de 2020 tenha jogado muito, tem que ser o de 2016. Acho que é um dos títulos mais marcantes da história, o título mais marcante da carreira do LeBron, Sim. jogando ali, batendo Warriors 73-9, virando um 3-1. Uhum. O cara fez de tudo na série, então tem que ser ele, pra mim. Você, James. Eu vou assinar embaixo com o Buras, cara. Pra mim não tem tanta dificuldade em achar esse cara. 2016 é, cara, contra um dos melhores times da história, que é aquele Golden State Warriors, que ganhou 73, né? É. Pô, não tem jeito. Em números pode até ser parecido, mas o adversário do LeBron e a situação que se tornou, pô, era muito complicado. Eu vou de 2016. Então, esse título do LeBron, assim, ele é óbvio, né? Ele tinha ficado há um tempo sem disputar a final e ele volta e ele faz os melhores números desde 2016. Então, é muito absurdo o que ele fez com 36 anos de idade, né, mano? Mas o peso do título de 2016, da virada, não tem como você não levar isso em consideração. Então, com muito pesar, eu tenho que ir contra aqui. É 3-0 o 16 contra 2020. E aí a gente já vai para os dois títulos de Miami, que aí é uma briga interessante. A gente tem os números aqui que a gente cola, tá, rapaziada? Porque não tem como a gente saber os números todos de uma vez. Mas nesse, cara, de memória, ou puxando assim, de vendo e tal, eu lembro que eu curti mais, que foi o primeiro que eu vi, de 2012. Mas o de 2013 eu já era mais envolvido. Então eu ainda sou meio no número 13, o 12 é melhor, mas tipo, não sei, eu tô na dúvida ainda. Vai, me Cara, convença. o 12, ele tem aí uma maior média de pontos, tem ali uma melhor média de assistências, por exemplo, mas eu fico com o de 13 porque eu acho que o título foi um pouco mais difícil, as finais em si. O 12 foi contra o Thunder, que, pô, tinha caras super fodas, mais jovens, enquanto o 13 foi contra um San Antonio Spurs. Que veio ser campeão depois. Exato. Então, pra mim, o título que teve mais dificuldade aí nesses dois foi o de 13, então eu fico com o LeBron de 2013. Você, James. Cara, eu tava muito em dúvida, mas o Buras, o Te cara sabe convenceu. muito. Ele parece ter me convencido. Esse time do Spurs é sacanagem, cara. Ganhar dele pô, é incrível por si só. O time do Thunder, no papel, é excelente, mas a gente tem que entender que eram caras ali que ainda vinham a ser Outro melhores. momento. Não, ninguém tava no Prime ali. Se tivessem É. juntos no Prime, talvez seria diferente. Então eu fico com. 13, né? 13. 13 contra o San Antonio. Eles fazem 2 anos seguidos, né? Miami e San Antonio. O Miami ganha 13, San Antonio ganha 14. E eu acho que eu vou também esse 13, porque, como falei, 12 foi a minha primeira final de NBA vendo. E caralho, foi foda.
Mas 13 eu já tava envolvido com o time, o Miami Heat. Então, eu curti muito ver e, porra, vários Hall da Fama, né, dos dois lados. Foi uma final mais foda, né? Então, inclusive é a final que tem o game, não o game winner, né? O arremesso do Ray Allen, né? Que tem pro empate lá e vai por overtime. Essa final é, meu Deus do céu, cara. Ai, seguindo. Depois dessa sair dessa parte que é difícil de escolher qual o melhor LeBron, cara, Dwayne Wade e Dirk. Pra quem não sabe, né, Dwayne Wade foi Final MVP com 3 anos de liga. Que ele chega em 2003, 2006, ele é Final MVP jogando com o Shaq. E o Dirk em 2011 ganha ali em cima do Lakers, inclusive. Cara, em cima do Lakers, em cima do Miami que a gente tá falando aqui. Cara, eu acho que eu vou ser clubista aqui, cara. Porque eu sei que o Dirk é gigantesco e muito foda e caralho, eu sei lá quantos adjetivos eu tenho que ter aqui pro Dirk, que muita gente resume ele ao maior estrangeiro, e tipo, óbvio que ele é o maior estrangeiro, mas ele é um dos maiores da história, tipo, muito, cara, ele é muito foda. Mas eu sou apaixonado por Dwayne Wade, cara. E eu acho que um cara com 3 anos de liga ser Final MVP, pra mim, é um negócio muito absurdo. Média quase de 35 pontos, cara. Foi isso, né? 34 pontos de média. Jesus, cara. Eu não consigo. Meu voto é Dwayne Wade. Cara, Ô, Buras, tu vai de Dirk? Fala aí primeiro, eu já tenho meu voto aqui na minha... Não, é porque, cara, eu queria deixar bonitinha a situação, porque se empatar eu resolvo, porque até agora tá muito unanimidade, né? E eu vou ter que assinar embaixo do argumento do Robert, porque a missão do Dirk foi mais difícil, na minha opinião. Porém, o Dwayne Wade jogou mais, porque, cara, a gente citou o LeBron ali 4 vezes, a gente já tem o Dirk, e ele é o primeiro a passar de 30 pontos desses que a gente falou até agora. Verdade. E é 35, cara, jogo de média. pontos por jogo em uma final, tipo, cara, é muita coisa. Então eu fico com o Dwayne Wade, que inclusive o Wade ganhou do Dirk e o Dirk ganhou do Wade, né? Curioso, mas eu vou ficar de Wade. Não, eu também sou Wade nessa aí, acho que o Wade teve uma série mais completa. Assim, o cara liderar a equipe ao primeiro título da história, no terceiro ano, assim, o Dirk também liderou o Mavs ao primeiro título. Mas, cara, o que o Wade fez foi espetacular, assim. Talvez o segundo principal jogador fosse lá o Shaq, mas o Shaq já tava ali em uma fase que ele não tava tão no prime dele. Não era a mesma coisa. Não, então assim, pra mim é o Wade, mas é uma das mais difíceis, viu? Uma das mais difíceis. Muito bom. Pode ter sido 3-0, mas foi difícil. Foi 3-0, obrigado, né? Foi um 3-0, obrigado. É diferente desse 2-2 do Celtics e Heat, que é só porrada, né? Todo jogo. E aí a gente chega na primeira aqui, que é a primeira vergonha que vai ser aqui, uma surra. Eu poderia dizer uma varrida, sei lá, qualquer coisa. Porque pra começar, o Iguodala só ganha isso aí porque o LeBron não podia ganhar porque ele perdeu. Porque tinha que dar o prêmio pra alguém que ganhou o título. Mas esse Final MVP do Iguodala, pra mim, cara, pelo amor de Deus, assim... Não dá. Do Giannis ainda, pegando ele de frente, assim, é o Giannis muito, 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 muito. E se vocês discordarem, mano, eu vou mandar vocês pra puta que pariu, porque não tem como, cara. Tá maluco? Não, esse aí não tem como discordar, cara. Assim, o Iguodala foi bem, acho que ele teve seus méritos, marcou muito bem o LeBron naquelas finais. Sim. Mas, cara, é só você ver o que o Giannis fez, 50 pontos no último jogo. Depois de estar perdendo de 2-0 ali, conseguiu a virada. Então é Giannis. Não tem como. Cara, não tem nem começar a conversa, né? Um é questionado dentro da própria final se deveria vencer, né? Vai ter gente que vai falar que deveria ser o Curry, outros vão falar que poderia ser o LeBron. Outra é o Giannis, que destruiu os Estados inteiros e na final só assinou ali o óbito dos playoffs. Caraca. Sim. Passa, Giannis. Não dá. O cara com 16,5-4 de média. Não tem como reduzir o LeBron a apenas 27 pontos por partida, né? Mas não foi isso, foi menos até que o LeBron pontuou. Mas enfim, passa o Giannis por muito aqui. E aí a gente já vai pro outro lado, que a gente tem aqui os dois Kevin Durant do Golden State, né? Naquela panelaça maravilhosa do Golden State. E o 17
a sensação que dava, vendo, é que o primeiro título do Durant ali, né, ele queria muito provar aquilo, e o Golden State queria muito provar que eles eram o melhor time, não sei o quê, porque tinha acabado de tomar a virada, então era aquela gana. E aí o segundo título, eu lembro de ver o Durant falar isso, o Draymond Green também, o Steve Kerr eu acho que já falou, mas eu não lembro se foi exatamente a mesma coisa, mas falarem sobre o segundo ano não foi divertido, porque eles sentiam que a única coisa que serviria era o título e nada mais do que o título, e se não ganhasse o título convencendo, seria mesmo assim meio, tipo, como é que é? Decepcionante, né? Então era assim, o mínimo que era esperado era ganhar o título por muito. Então a temporada deles não tinha mérito no que eles faziam, né? E então acho que eu vou no 17 porque eu vi essa gana de se provar de novo. Cleveland era muito melhor do que o Cleveland 18, porque o Cleveland 18 é ridículo, só tinha o LeBron, né? E é o melhor playoff do LeBron, assim, na minha visão. Enfim, depois desse monólogo, acho difícil vocês votarem em outro, mas enfim, eu vou 17. Não tem como votar. O 17, como tu falou, o Cleveland era melhor do que o de 18. O LeBron carregou, cara, um dos piores times. Era um time Ridículo. que... É um time que, se você tira o LeBron, talvez brigasse pelo 14º lugar do leste. Então, o KD jogou mais em 17. E o 18, cara, eu gosto de pensar no 18, é que o LeBron só não ganhou o Finals MVP porque ele não ganhou nenhum jogo. Porque Exato. Só dele estar jogando com aquilo ali, o cara levar pra final e tudo mais, ele já merecia considerações. Mas durante 17 não tem nem muito o que falar. Eu não consigo votar em outro que não seja o 17. 17 acho que o Durant tava mais afim mesmo, né? Como vocês falaram, porque, pô, primeiro título, assim, que ele ganhou, né? Então ele todo mundo batendo nele pra caralho, né? Então, assim, e ele jogou mais mesmo, assim. Em 2018 foi bem mais tranquilo, porque nem teve dificuldade. Não teve. Não, o primeiro jogo foi competitivo, que o LeBron faz 50-8-8. E o J.R. Smith estraga tudo. Do J.R. Smith, né? Mas, enfim, esse 17 aí tem mais gosto, né? E aí a gente chega aqui numa das mais difíceis. A gente falou ali de Dirk e Dwayne Wade era difícil. Essa aqui de Paul Pierce de 2008 e Tony Parker de 2007 é muito difícil pra mim, mano. Tipo, acredito pra todo mundo, né? Mas eu não sei. Eu, sinceramente, eu não sei. Eu vou precisar ser convencido pelos meus capangas, meus camaradas aqui. Mas, pra mim, chama mais atenção o Tony Parker por não ser o líder do time. Porque, pô, é o Tim Duncan, né? O dono do time era o Tim Duncan, mas era um time muito coletivo. E ele ganhar um MVP e tal, eu acho, assim, que tem o seu valor. E o Paul Pierce era o dono do time do Celtics, né? Por mais que tivesse um outro timaço. E eu não sei, eu acho... Sei lá, eu ainda preciso ouvir contextos. Me ajudem nessa. Cara, eu vou de Tony Parker também. Acho que poucas pessoas esperariam que o Tony Parker fosse vencer um MVP das finais, né? Como você falou. Sim. Porque, enfim, o Duncan era a super estrela da equipe. O Parker, óbvio, era um ótimo jogador. Mas, pô, sempre foi ali, talvez um coadjuvante de luxo, digamos assim. De luxo, isso aí. E, assim, o Paul Pierce, ele tinha ao redor dele Kevin Garnett, Ray Allen, Rajon Rondo. Tinha um baita elenco, né? Sim. Conseguiu se destacar entre esses, mas eu ainda acho que o do Tony Parker é o mais impressionante. Ele tem até algumas médias melhores do que as do próprio Pierce, então... É verdade. Eu acho que teremos um jogo, como diria grandes comentaristas, e eu vou votar no Paul Pierce, cara. Pior que é equilibrado, eu não discordo de nada que o Buras falou, eu só acho que, cara, uma final Celtics e Lakers contra um Kobe Bryant pesa muito pra mim. O Paul Pierce jogou muito... Cara, essa rivalidade, obviamente, não chega aos pés das outras rivalidades Lakers e Boston, né? Mas, pô, eles ganham a primeira, né? Depois o Lakers ganha depois. Então, sempre... Tem toda essa rivalidade, toda essa magia, né? Tem o fator do Celtics não voltar a ter título, tipo, há muitos anos, né? Acho que o último é 86. Então. Né? Acho que é isso. E depois disso não ganhou. Do 2008 agora não ganhou outro, né? Então, o Spurs ainda foi ganhar. Então, eu vou no Paul Pierce por, cara, todo esse cenário. Eu acho que, por atuações, são bem equilibradas. Talvez o Tony Parker tenha jogado um pouquinho mais. Mas, pô, é contra o Lakers de Kobe, cara. Eu vou de Paul Pierce. Caraca, eu não sei o que fazer, cara. Eu estou numa emboscada aqui, porque esse fator de você pega
um Celtics que é super vitorioso por algumas décadas, e aí ele fica num jejum gigante de, 80, acho que é 86 mesmo, né? Porque 87 o Lakers ganha em cima do Celtics. Então, volta a 2008 só ganhar, você tira o time da fila de tanto tempo contra o maior rival, que é uma sina do Celtics ganhar do Lakers, né? Comandado por Doc Rivers ainda, hein? E é um peso. A gente tem que levar isso em conta. Tony Parker e Popovich. Eu vou de Popovich só por isso. Foda-se. Só por isso. Que me ganhou agora. Vambora. Cara, que comparação, né, de técnicos. Tá maluco, cara. Vamos seguindo aqui. Cara, que absurdo que eu acabei de fazer, mas tá bom. Os dois Kawhi. E aqui eu acho também que não dá jogo, mano. Kawhi de 2014 contra Kawhi de 2019. Eu lembro da minha sensação de estar vendo essas finais de 14 e eu falava, caralho, esse moleque não erra, mano. Do Kawhi, né? Tipo, nossa, mano, como esse maluco tá bem, mano. Quem é esse cara? Porque, tipo assim, eu conheci o Kawhi, mas como ele é todo esquisito na dele, ele não traz tanto holofote, ainda mais um time desse do San Antonio, mano, que era cheio de estrela de Hall da Fama. E eu me incomodava muito com ele jogando. Eu falava, caraca, esse maluco não tira. E o Splitter entrava bem, mano. Eu ficava desgraçado, cara, tá jogando bem. Pô, o Splitter é bom demais. Então, já o de Toronto, essa parada da quebra de nunca ganhar o título e tal, ele ser o grande jogador mesmo, o Kawhi vem pro lugar do DeMar DeRozan, né, que é o maior jogador da história do Toronto Raptors, sei lá, pelo menos em números ele é, né, e o de 19 eu acho que não dá, até em números, se a gente olhar, tô olhando aqui agora, é bem absurdo, né, a diferença. Então eu vou no 19 pelo protagonismo total do Kawhi. Eu vou aí ter a opinião impopular da vez, eu vou no Kawhi de 2014. Ótimo! Terceira temporada dele na NBA também, igual o Wade quando ganhou lá. Se você pega as médias dele na temporada regular, ele conseguiu melhorar as médias dele nas finais. Então, assim, eu acho que um feito desses para um cara jovem, que tava em um time, assim, recheado de outros caras que eram mais protagonistas, digamos assim, né, mais conhecidos. Além disso, contra o Super Heat, que vinha de 2 títulos. Sim. Então, assim, eu tenho que ir com ele. É óbvio que o do Kawhi ali, de dar o primeiro pro Raptors, foi espetacular, mas apesar de tudo, acho que o Warriors estava bem baleado naquelas finais, né? Acho que isso... Entre esses dois, mas aí fudeu, entre esses dois aí, eu vou usar isso como critério de desempate, apesar de não ser menosprezado. Beleza. Vai comentar. Tem que arrumar um desculpa. Exato. Tem que arrumar uma desculpa. Tem. E aí, o time do Miami tava melhor do que o time do Golden State. Isso é fato, porque o Golden State tava bem desmantelado, né? Tem isso. Eu acho que é um bom argumento, porém, eu acho que o Kawhi do Raptors mais jogador, acho que as atuações dele foram mais marcantes. A gente tem muito isso do coletivo na época dos Spurs. Sim. No Raptors ele era o líder, ele pegou um time nas costas, obviamente, não vamos falar de todos os playoffs, que é só da final. Mas, é um reflexo de tudo que ele fez, botou o time nas costas e ganhou dos Warriors, que mesmo baleado, ainda é o time de Curry, Draymond. O Klay Thompson foi o que jogou a maioria da série, né? O KD ele machuca no final da série. O KD que perde. Então, mesmo assim, é aquele time do Warriors. Ainda tinha o Boogie Cousins, que não era o All-Star, mas também não era o Boogie Cousins hoje que se mata por contrato pela NBA. Então eu fico com o Kawhi 19 pelo protagonismo. Então passou o Kawhi 19 aí, uma briga honesta entre Kawhis, né? E aí a gente vem aqui pro nosso saudoso Kobe Bryant, cara. E a gente tava conversando mais cedo sobre, antes de gravar de qual era o melhor, né? Que é o Kobe do título de 2009 contra o Kobe de 2010. E o sabor do título de 2010 é maior, porque, obviamente, é contra o Celtics e o Lakers não consegue ganhar do Celtics. Acho que é 9-3 os números de final, assim, 9 do Celtics e 3 do Lakers. Um negócio assim, 9-4, sei lá. É muita diferença. E o Kobe também não tinha a final de Final MVP, né? Tipo, ele chega jogando contra o Celtics já com um Final MVP, porque ele ganha um ano antes contra o Orlando, né? E o peso de ganhar contra o principal rival, você tá acostumado a perder pros caras, sabe? E que você perdeu em 2008, sabe? Tipo, 2 anos atrás,
pra mim tem muito valor. E por isso que eu vou com o Kobe de 2010, porque é mais significativo esse título, essa história, o 5º título e tal. Então, assim, eu vou assim, mesmo sabendo que, né, tem argumentos contra, mas meu coraçãozinho Laker não consegue abrir mão disso. Antes eu votaria no de 2009, mas por conta da sua argumentação eu vou no de 2010. Eu acho que o peso é realmente maior, uma série de 7 jogos. O Celtics era em si maior do que... Tinha um elenco melhor do que o Magic. Então, eu acho que assim, eu acho que é uma disputa bem parelha, mas eu vou ficar com o de 2010. Eu vou assinar embaixo do que vocês falaram, até porque eu seria hipócrita se eu votasse no Paul Pierce lá atrás e não votasse nesse Kobe agora. Mas é realmente isso, cara. Uma final do 7, esse time do Boston era melhor do que o do Magic, na minha opinião. Bem melhor até. O Magic, obviamente, o Dwight estava jogando muito na época, mas... O Dwight era absurdo. Absurdo, mas o elenco do Boston era o elenco do Boston que ganhou dos caras. Sentimento de revanche. Não tem muito o que falar, é Kobe Bryant. E aí a gente volta para uma disputa entre LeBron contra LeBron, né? Que a gente tem o LeBron de 2016 contra o LeBron de 2013. E por tudo que a gente argumentou, cara, eu acho ainda que o de 16, eu achava que as melhores versões do LeBron eram essas duas ali, do primeiro confronto. Então, quem passou dali vai passar do próximo, pelo menos pra mim. Então, o de 16, pelo contexto todo, por tudo, eu acho que passa aqui. Não sei vocês. Cara, pra mim é 16 também. Acho que é o mesmo argumento, assim, cara, porque tudo que ele fez, assim, em 16 é o grande feito da carreira do LeBron, e é uma carreira cheia de feitos. Então, assim, acho que quando ele tava no Heat, acho que ele viveu a melhor fase da carreira dele. Na minha opinião, era o Prime LeBron. Tanto que ele era excelente de ambos lados da quadra, mas o que ele dominou aquelas finais foi piada em 2016, então é 16. Você, James. Tudo que a gente falou lá atrás, o que o Buras acrescentou agora, 16, cara. Desses 4 Finals MVPs do LeBron, é a grande final dele, é o grande marco, assim, da carreira dele em finais. Então vai ter... Entre o LeBron, essa é a campeã. O LeBron do Miami Heat tinha que, inclusive, ter ganhado um prêmio de defensor do ano e foi roubado, né? Mark Gasol, segundo time de defesa e defensor do ano. Como é que pode isso, cara? Muito roubado, enfim. E aqui, Dwayne Wade, Baby Dwayne Wade, contra Giannis Antetokounmpo. Cara, esse pra mim é o mais difícil dessa fase. E eu sou fanboy do Giannis, então vou no Giannis. Mas assim, existem argumentos pros dois, cara. Pra mim, qualquer um que passar tá ótimo. Mas eu vou de Giannis, acho que a dominância dele naquelas finais contra o Phoenix foi uma parada bizarra. Toco no Ayton, ixi. Então, cara, eu tô com essa... Eu adoro os dois. Eu sou apaixonado no Dwayne Wade e o Giannis é esse que vem cada vez mais tomando meu coração. Mas, caralho... Eu acho que o Giannis era mais maduro, né, mano? Tipo, o feito do Wade novo também é um bagulho a se considerar. Sim. Mas acho que o Giannis tava numa fase que ele era mais completo como jogador. Tipo, o Wade de 2006, ele foi Final MVP nesse nível absurdo, mas ele ainda, pra mim, ele ainda é melhor depois. Sim. Ele ainda joga melhor depois. O Giannis desse título é o melhor Giannis que eu vi. Até então, agora. Eu acho o Giannis de 21, ia falar 19, de 21 melhor do que esse Wade de 2006. Então, não sei se é um argumento válido, porque a gente tá falando de mas a Final gente MVP, tem que achar um jeito de argumentar, e é isso. Eu vou de Giannis nesse sentido, você. Eu também iria de Giannis, e vou de Giannis, né? Pô, a dominância dele nas finais negócio de outro mundo, cara. Não tem como, né? Fora que ele teve aquela lesão, que ele faz assim a perna dele, dobra pra trás e ele volta. Ele teve na fase anterior e muita gente falou, ele vai ficar fora da temporada. Ficou 2 semanas fora. Tinha rumor ele que ele ia fora perder de jogo nenhum, né? Ou ele não joga um jogo, acho, né? Eu acho que ele joga todos, cara. Acho que ele jogou todos. Na final ele joga todos. Sim, eu não lembro se na final de conferência. Ele perdeu, acho que os 2 últimos das finais de conferência, algo assim. Acho que foi porque o Middleton joga pra caralho, Sim. inclusive, né? Enfim, mas ele volta pra final como se nada tivesse acontecido. É bizarro. Meu Deus, essa semifinal. Vamos pro outro lado. Kevin Durant de 2017, né? Isso. Contra o Paul Pierce, porra. KD, né, rapaziada? Não tem jeito. Médias melhores. Pô, muito mais jogador.
Isso ainda é meio injusto também, né? De falar que é muito mais jogador, porque mas é vacilo, né? Se for levar isso em consideração. Mas esse Kevin Durant de 17 aí, número, tudo, realmente é melhor do que Paul Pierce. Todo respeito ao Paul Pierce aí, rapaziada. Nosso querido cagão Paul Pierce. Mas, vai lá. Agora. Essa é foda. Caralho, Kobe Bryant 2010 e nosso querido Kawhi Leonard de 2019. Que fria que eu estou. Meu Deus. Caraca. Deixa eu olhar o número pra ver se tem alguma coisa que me faça acreditar diferente, cara. As estatísticas entre os dois são muito parecidas, inclusive. Tem algumas coisas que o Kawhi é melhor, né? Mas assim... ele perde por 0,1 em pontos, é melhor em rebote, melhor em assistência, perde por 0,1 em steal e é melhor em rebote é que dá muita diferença, né? O rebote é muita diferença, mas... Rebote é superestimado. Cara, eu vou abrir então... De Kawhi, cara. De Kawhi. Acho que ambos os títulos têm muita representatividade, como a gente já falou. Sim. Do Kobe lá contra o Celtics e do Kawhi por ser o primeiro. Mas, cara, acho que talvez a tarefa do Kawhi aí tenha sido mais complicada, né? Não sei. Sabe por quê? Porque eu acho que a gente argumentou disso. O time do Celtics era o mesmo time que foi campeão. Sim. E jogou, né? Inteiro. Dois Big Four, né? Um inteiro. Sim. Mas eu fico de Kawhi por, assim, ele ter assumido a responsabilidade aí desse seu time dele, né? Colocar nas costas. E acho que ele foi mais consistente ao longo da série inteira. Assim, o Kobe foi muito bem, óbvio. Mas ele teve ali, acho que, se eu não me engano, nos últimos 2 jogos ele foi bem mal chutando, algo assim. Ou o último é ruim. O último eu sei que é ruim. Mas eu vou de Kawhi aí. Mas, assim, com peso no coração. Cara, eu vou jogar uma bomba no colo do James, porque eu vou de Kobe, porque pela narrativa. Porque o significado de você ganhar, como eu falei, ganhar do Celtics depois de perder recentemente, 5º título, 2º Final MVP, sabe, muitas histórias envolvendo e é muito mais, cara, eu vou ser meio babaca no que eu vou falar agora, mas é muito maior, eu acho, você ganhar um título entre Celtics e Lakers do que você ganhar o primeiro título do Toronto, sei lá. Pra mim, eu acho que Eu acho que pro Toronto sair do mapa contra o Golden State, baleado, mas o Golden State é muito ainda também. Mas eu acho que essa rivalidade histórica, pra mim, é um bagulho ainda que, caralho, acho que é muito pelo meu clubismo. Então, James, resolva essa. Que aí você vai lá, se você for pra falar de clubismo, tem um problema, porque o Kawhi é meu jogador favorito. Mas eu vou tentar me ficar calminho, não deixar o clubismo falar mais alto. Uma coisa que eu gostaria de falar, se fosse a run nos playoffs inteiro, eu iria de Kawhi fácil. Mas a gente tá falando de finais só. E eu tô dividido em 2 questões, que é o argumento de cada uma. A narrativa vai pra Kobe Bryant. O basquete jogado eu acho que vai pro Kawhi Leonard. Agora eu tenho que decidir na minha cabecinha qual desses eu vou usar. Cara, então se for pra escolher entre um e outro... eu não quero escolher, cara. Como vocês jogam essa bomba pra mim? Ai, cara, eu acho que... Eu vou de Kobe, cara. Eu não quero ir de Kobe, mas eu vou de Kobe, porque eu acho que talvez esse seja o Finals MVP, né? Mais representativo do Kobe entre os dois, como a gente já falou. Cara, talvez daqui a 5 anos, se a gente fazer essa parada, eu vote no Kawhi, mas eu acho que pelo legado que o Kobe construiu, tá muito dentro disso, tá ligado? Deve ser o último título dele ser esse, né? Tem esse valor também, né? Deve ser, talvez, não o jogo 7 não é o jogo mais importante da carreira do Kobe, mas talvez essa seja a final mais importante da carreira do Kobe, então vai ter que... Sim, total. E até porque o maior Finals MVP do Kawhi tá pra vir ainda, quando ele ganhar com o meu Filipão. Quando ele voltar, né? O dia que ele voltar. Ele abandonar. Que isso, não. Aí vamos lá. Que é mais difícil ainda, né? A gente não sabe, coitado do Kawhi, cara. E agora a gente tem 2 finais, semifinais, no caso, que, manos, assim, cacete. Aqui não dá pra reclamar de quem passar, gente. Todo respeito. A rapaziada tá vendo o vídeo aqui. Pô, se você tá vendo isso aqui até agora e você achar que alguma coisa sem injustiça desses 4 aqui, pelo amor de Deus. Então vamos lá. LeBron, de 2016, contra Giannis,
de 2021. LeBron 2016 pra mim, porque a história LeBron, fala por si só. Pra mim, LeBron 2016, os dois têm um peso, porque o primeiro título do LeBron em Cleveland, primeiro da história de Cleveland. Segundo, o primeiro do Milwaukee em 50 anos, um cara que acreditou no projeto de Milwaukee, assinou com a equipe mesmo sendo de mercado pequeno. Mas... E o Cleveland é o primeiro, e é tipo, a cidade, o Sim. estado, o raio e tal, 60 anos sem ganhar Sim. nenhum título, nenhum esporte. Então, cara, eu vou de LeBron, assim, mas... eu acho que os dois foram muito dominantes, assim, absurdamente dominantes. Mas eu vou de LeBron porque acho que a narrativa dele pesa um pouquinho mais. Em basquete jogado até pode ser parecido, mas a narrativa do LeBron é um pouco melhor. A virada histórica e única também, né? Pesa. Cara, e aí, James? Como eu queria que o Giannis estivesse do outro lado da chave, porque esse tem peso de final, essa daí. Mas é uma pena pro Giannis, cara. A missão do LeBron, a narrativa, o que ele jogou contra aquele time do Warriors, cara, que é melhor do que o time do Phoenix Suns. Claro. Eu te amo, Giannis, mas mesmo se eu votasse em você não ia mudar nada, mas eu vou ter que assinar embaixo do LeBron. Ele vai aceitar perder na semifinal pro LeBron 16, né? O LeBron 16 é uma aberração da natureza, é um acontecimento, né, gente? Isso aí não tem o que fazer. E aí, Kobe Durant, por mais que tenha narrativa e tal, e vale lembrar que esse time do Golden State, ele vem de uma virada histórica e de sendo a maior campanha da história da NBA, com o Curry sendo o MVP unânime. Sim. Não teve um voto contra o Curry. Então, tipo, ele vem para um time completamente pronto. E perderam porque tinha um outro time excepcional do outro lado, um gênio absurdo que tinha do outro lado. Então, assim, o Durant era aquela última joia na manopla, sabe? E era imbatível mesmo esse time do Golden State. E acho que muito por isso que o Durant joga tão bem, porque o time era bom pra caralho. E aí só potencializou ele. E aí eu acho que, individualmente falando, como Final MVP, o Durant jogou melhor. Então, a narrativa do Kobe é bem melhor, eu acho. Bem melhor. Eu acho a narrativa do Durant uma merda, inclusive. Não, a narrativa do Durant é inexistente, praticamente. É ridículo esse título aí, nesse sentido. Mas, individualmente falando, o Durant foi melhor. Sim. Final MVP nesse sentido. Então eu vou de Durant por isso. Mas a narrativa dele é... eu vou de Durant também, consistência ao longo da série. Jogou muita bola, muita. Enquanto ele esteve lá no Golden State, ele foi absurdo. Não, matou bolas importantíssimas, sabe? Então, assim, eu vou de Durant, sim, sem dúvida. Vocês mataram a jogada, né? Cara, sei lá, eu concordo, Durant tava jogou mais. Esse jogo 7 do Kobe, né, que foi ruim, pega um pouco pra ele, né? Mas, sei lá, cara, eu acho que a missão não vai mudar nada. Eu vou dar um voto pro Kobe só pela missão e só pra ficar bonitinho. Eu só queria fazer a narrativa vale. A narrativa do Durant é uma merda. A parada é, tipo, se você jogar contra um time mais fácil, obviamente as stats vão aumentar, enfim. Então, não que o time que o Durant enfrentou é ruim, mas, tipo, o Kobe tava enfrentando aquele Boston, bem forte. Eu só queria saber do Buras, se fosse Kawhi e Durant, ele continuaria com o Durant? Só de curiosidade. Cara, não, aí eu ia com Kawhi. Caraca, afinal poderia ter sido outra. Eu ia de Durant. Entre Kawhi e Durant, acho que iria de Kawhi. Mas enfim, deu ruim pro Kawhi lá atrás. Kawhi já se foi. Não importa mais. Aí a gente tem aqui, cara, é um vacilo essa final, porque se a gente tava falando de narrativa aqui de Kobe e Durant, a gente tem LeBron com a maior narrativa da história do basquetebol, com o Durant com a pior desses nível, assim, né? Claro, tem outras histórias piores, mas, tipo assim, em questão de narrativa, como a gente falou, eles se enfrentaram. Essa final que o Durant ganha o MVP, o LeBron tava do outro lado. Sim. Então, assim, se for olhar esse lado, o Durant ganhou do LeBron. Não era o mesmo LeBron, era um ano depois. Mas o LeBron, ele é um monstro e ele se manteve o monstro e a gente não pode dizer que ele não jogou pra caralho desse título que o Durant leva. Mas, como Final MVP, o trabalho do LeBron foi muito mais difícil, foi um feito muito mais histórico, muito mais foda. Tem uma honra muito maior, se é que a gente tem que levar isso em conta. Mas eu levo. Então, assim, eu vou de LeBron aqui contra o Giannis foi mais difícil do que contra o Durant. Com certeza. Pra mim. Cara, de verdade. Eu assino embaixo, pra mim o LeBron não é nem só o melhor Finals MVP,
desses 20 anos. Acho que essa campanha dele foi a maior da história, por tudo. Foda, Algo né? absurdo que a gente talvez nunca mais veja. Então, É. as médias dele ainda são melhores que as do Duran em muitas coisas. Então Sim. eu vou de LeBron aí. Parabéns, LeBron. A gente já tava contando essa história, né? Quando ele chega ali contra o Giannis, e quando a gente fala que o Durant talvez nem chegasse à final se fosse contra o Kawhi, complica um pouco. LeBron, cara, o que ele fez é incrível. Muita gente talvez reclame, mas é quem foi melhor. Não é qual a narrativa, irmão. A narrativa, ela entra no contexto que você tá perdendo de 3-1 pro time que tem o maior recorde da história da liga. Você tem que virar essa porra. MVP unânime. MVP unânime do outro lado, cara. Com um bando de jogador que amanhã talvez não esteja na liga de tão ruim que os caras são. Mano, não tem jeito, cara. LeBron. O que o Bruce falou, que, talvez fizesse da história, talvez ele ganhasse, dos últimos 20 anos, então ele ganha. Então não é à toa que varreu todo mundo, ganha com sobra dessa galera aí. Esse time do Golden State, quando ele é montado, ele não tem dificuldade nenhuma. Tanto que eu contextualizei aqui, eles falam isso, do segundo título pra eles não teve sabor direito. Eles falam, foi bom, mas não se compara a 2017. Então, tipo, esse 2017 eles queriam muito, mas, cara, em questão de esporte, a gente tá falando de esporte, histórias e tal, o feito do LeBron de 2016 é um bagulho bizarro, é um dos maiores feitos da história dos esportes. E eu gosto de panela, quem não gosta de panela? Só quem não tá dentro da panela. Eu gosto de panela quando é com o meu time, pô. Mas, porra, você vai comparar o que um fez contra o outro, porra, é duro, não tem como. Então a gente tem aí LeBron James aqui, ó, meu copinho com o LeBron James aqui do Space Jam. Parabéns, LeBron James, grande campeão, mais um título, mais um prêmio na carreira. Já pode ir pro Basketball Reference lá no clube. Jordan já ganhou o bracket do camisa de melhores Finals MVP? Não dos meus livros. Então é isso, manos. Deixa nos comentários se vocês acharam que tem alguma coisa errada, se a gente falou alguma merda muito grande aqui, que é sempre possível, né? Siga o Camisa nas redes sociais, Camisa_23, estamos cobrindo tudo, final de NBB e de NBA rolando. NBB a gente deve ir nos jogos, estamos tentando aí, vamos ver se vai rolar. A gente. Vamos ver como é que vai ser. E é isso, algum recado, rapaziada, antes do fim? Deixa o like, se inscreve no canal do Camisa, porque, por favor. Vamos isso aí. Por favor. Valeu, Tamo junto, rapaziada. Valeu. Abraço. Tamo junto.